parabenizar todos que se envolveram para a realização dele e dizer o seguinte: olhos atentos lá fora, vejo a chuva tocar o chão, ouço a mais bela trilha sonora, sinto na pele o frescor do sertão. Fico triste quando ela vai embora, mas o sol também tem sua hora para declarar sua paixão. Muito obrigada, um bom dia, bom evento. Agradecemos a nossa reitora. Queremos convidar, por favor, o dispositivo de honra para um registro oficial desse momento. Muito obrigada. Nós agradecemos aos componentes do dispositivo de honra e os convidamos a ocupar lugar no auditório para que possam acompanhar a continuidade da programação, estando dispensadas e dispensados os que têm agenda nesse horário. Muito obrigada. Teremos agora a nossa mesa de abertura com o título Experiências de Geração Descentralizada Solar Social para Soberania Energética no Nordeste Brasileiro, que terá a mediação do Joilson Costa, coordenador da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. Obrigado, querida. Isso, pessoal. Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Como eu falei agora há pouco, ia economizar para que a gente tenha essa primeira mesa que já foi apresentada. Então, é só pedir que, se eventualmente as pessoas que estão lá atrás, se puderem chegar um pouquinho mais para frente, ó, nós temos bastante cadeiras aqui, tá? Estão esperando por vocês, fiquem à vontade para se sentar, para estar um pouquinho mais próximos daqui do palco, tá? Dizer que durante todo o nosso seminário, todos e todas já viram, né? Nós temos vários equipamentos fazendo a demonstração na prática, né, do que a gente vai conversar aqui durante todo o dia de hoje, mas para que a gente tenha sempre uma boa participação, uma boa presença aqui no auditório, né, vamos priorizar visitar isso nos intervalos, né, em especial, né, durante o intervalo de almoço, né, para que a gente possa prestigiar esse momento, que também é um momento importante. Então, essa primeira mesa já foi apresentada e para, de certa forma, compor essa primeira mesa, eu vou chamar, né, o professor Valmeran José Trindade Júnior, grande companheiro de luta nosso, tá? O professor Valmeran, né, grande conhecido, mas ele é professor titular do Instituto Federal da Paraíba, né, do campus João Pessoa, com formação acadêmica em engenharia elétrica, graduado, mestre, doutor, pós-doutor também, né, professor Valmeran, grande companheiro nosso, atua nas áreas de energias renováveis e eficiência energética, sendo colaborador do Comitê de Energias Renováveis do Semiárido desde 2015, tá? Então, seja muito bem-vindo, professor Valmeran. Convidar também o Fabrício, agora deixa eu ver se eu pronuncio correto teu nome aqui, Fabrício. Fabrício Monturil, tá? Se eu tiver pronunciado errado, me desculpe, você corrija aqui. Mas o Fabrício, ele possui também graduação em engenharia elétrica pela Federal daqui do Piauí, tá? Ele é mestrado em engenharia elétrica também pela Federal do Piauí e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente também pela Federal do Piauí. Bem-vindo, Fabrício. Está desenvolvendo estágio, né, pós-doutoral, tá vendo aqui, ó, nossa mesa é pesada. Estágio pós-doutoral na universidade, também aqui na Federal do Piauí, na área de computação quântica aplicada, tá, a sistemas de energias renováveis. Desenvolve pesquisas na área de eficiência energética, sistemas de energias renováveis, transição energética no meio rural e computação quântica aplicada. Atualmente é professor do Instituto Federal do Piauí, no campus Teresina Central, nos cursos técnico em eletrotécnica e técnico em sistemas de energias renováveis. Então, seja muito bem-vindo, Fabrício. E também, para fechar essa nossa mesa, convidar o Joaquim Melo,
né, que é diretor do Banco Palmas. O Joaquim, ele é teólogo, educador popular e líder comunitário. Tem 62 anos e é criador do Banco Palmas e da Moeda Social Palmas, criados em 1996 em Fortaleza, sendo o primeiro banco comunitário e a primeira moeda social do Brasil. Atualmente é diretor do Banco Palmas, criador da metodologia dos bancos comunitários e das moedas sociais no país, além de coordenador geral da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e Municipais, que reúne 182 bancos associados em 20 estados brasileiros. Também atua como diretor de projetos da plataforma e-Dinheiro Social, meio de pagamento digital solidário com cerca de 280 mil usuários e 30 mil comércios credenciados. É o cara do dinheiro, esse Joaquim, viu? Então, pessoal, nós vamos então ter nessa primeira mesa esses três companheiros, né, que vão nos presentear. Como nós já estamos um pouquinho, né, adiantados no horário com o nosso seminário, né, e a gente pede a compreensão de todas e todos por esse pequeno atraso, perguntar para os três colegas, né, se inicialmente uma fala de 15 minutos é suficiente para que vocês, né, de certa forma, façam as provocações iniciais para nós. Eu vou ficar nesse papel chato, né, de ficar lhes avisando em relação ao tempo, de ficar mediando aqui essa mesa e ficar fazendo alguns comentários. Então, professor Vameran, o senhor começa? Então, fique à vontade, falar daí, daqui. Oi, gente, bom dia. Por favor, pode fazer a projeção do arquivo. Gente, é uma satisfação estar aqui com vocês, participar desse evento, né? A gente vem acompanhando, colaborando com o grupo aí que a Albemerc coordena, então a gente vem nessa parceria, né, desse intercâmbio, que sempre vai deixar bons, né, resultados e motivação para continuar, não é? Eu sou alagoano de Maceió, de nascimento, e sou paraibano de João Pessoa e do Sertão de vivência, não é? Sou professor do Instituto Federal da Paraíba, do campus João Pessoa, não é? Venho do tempo da escola técnica ainda, e de lá, pode passar, por favor, para a segunda tela. E de lá, de João Pessoa, em 2015, eu escutei um burburinho que havia um grupo se reunindo no Alto Sertão da Paraíba e conversando sobre energia solar. E eu já estava há 13 anos em sala de aula, lecionando sobre energia solar e nunca tinha ouvido falar algo parecido fora dos muros do IFPB. E fui até esse grupo, fui conhecer esse grupo, mesmo sem ter sido convidado, mas eles conseguiram o auditório do nosso campus, lá da cidade de Souza, e eu fui, na minha casa, eu vou lá me meter, né? E lá conheci esse grupo, coordenado por César Nóbrega, não é? Esse incansável militante socialista, e ele começou a puxar esse debate sobre a energia solar, porque temos tanto sol e nós não vemos utilização dele no ponto de vista energético. Como é que pode isso? Como é que a gente pode mudar essa realidade? E esse grupo foi aumentando ao ponto da gente organizar um seminário de energia solar lá no sertão da Paraíba, isso em 2015. E daí eu me engajei nesse grupo, inicialmente com o meu conhecimento técnico em engenharia. E passei mais a aprender do que a ensinar nesse grupo. Primeiro, aprender com esse grupo, com esses militantes, pela força, coragem e determinação de enfrentar tantos desafios e buscar um mundo melhor. Continuo aprendendo com eles.
Outro aprendizado é o aprendizado com os povos tradicionais, com as comunidades, com os agricultores e agricultoras familiares, que continuam nos ensinando e que continuem nos ensinando. Então, essa trajetória do Comitê de Energia Renovável, como assim batizamos esse movimento, e nós pedimos emprestado um verso da música de Gogó, que inclusive foi tocada aqui, enquanto estávamos esperando, essa música Pedagogia da Seca foi apresentada aqui, e ela tem esse verso, porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida, porque sempre foi passada essa mensagem, nem tanto pelo povo catingueiro, pelo povo sertanejo, de que o sol é o vilão, que o sol é o que destrói tudo, o sol é que mata. Não é? Esse discurso, essa retórica foi criada com outras intenções, porque o sol é o que gera vida. Não é? A vida existe porque o sol nos entrega essa energia diariamente. Aí a vida prospera e segue. Então, começamos a organizar essas ideias, não é? Desde o primeiro seminário, nós tiramos uma carta de princípios, que é a carta de Pombal. E Pombal foi esse marco, a cidade de Pombal, não é? A cidade onde Celso Furtado nasceu, é o grande economista brasileiro Celso Furtado. E aqui temos a representação de uma das comunidades mais pujantes lá da região, que Solange, que esteve, né, que vai falar da experiência da energia solar descentralizada lá na comunidade das Oliveiras, Várzea Comprida das Oliveiras. Então, nós fizemos esse evento lá em Pombal, e daí tiramos a nossa carta de princípios, que até hoje nós seguimos. Nós não nos esquecemos dessas ações que estão listadas. E nessa caminhada, a gente foi trilhando caminhos que hoje formam 4 grandes temas. Nós começamos com o tema da problematização, o debate político, que continuamos, que é muito importante isso, entender, não é, que ter uma energia nova no modelo novo não traz nada de novo, apenas repete os velhos e sérios problemas. É o que nós estamos vendo com os parques eólicos, os parques fotovoltaicos. É uma energia nova, mas de um jeito superado, um jeito que... Então, continuar no mesmo modelo energético, mas com a energia nova, não traz nada de novo, a não ser renovar dramas, renovar perdas, renovar, né, sérios impactos. Então, a gente continua levantando esse debate. Nós queremos uma energia nova num modelo novo. E esse modelo que nós acreditamos, a energia nova que acreditamos é a energia do sol. E o modelo novo que nós acreditamos é o modelo descentralizado. Pequenos sistemas instalados próximos onde nós queremos usar a energia. Então, com essa caminhada, nós começamos a fazer experiências concretas. É aquela história, ver para crer. Tem que ser assim mesmo. Tem que ver para crer. E começamos a... Isso nos moveu a buscar caminhos para realizar experiências, instalar, usar as tecnologias disponíveis, pensar em novas tecnologias, novos caminhos. Então, nós começamos a trilhar esse caminho das experiências comunitárias, que hoje até fizemos a conta, porque a gente não fica contando isso, a gente não tem metas, indicadores, não. Mas, para dizer aqui, a gente foi contar, temos quase 50 sistemas já instalados, sistemas fotovoltaicos descentralizados, desde de sistemas de 1 kW, 2 kW, até a nossa cooperativa Bem Viver, que já passou de 50 kW. Então, são 50 sistemas que foi também um grande aprendizado para a gente, inclusive para mim, como técnico e professor da área, né? Uma coisa é estar num laboratório, dentro de uma escola, com tudo controlado, né? Outra coisa é subir no telhado da padaria
da comunidade de Solange e instalar 12 placas com o sol na moleira, né? Aí, nós fomos vendo que tem que ter política pública. Não pode a coisa ficar só dependendo da boa vontade de uma organização social, de um grupo ali, de um grupo acolá. Tem que ter políticas públicas que fomentem e dê um horizonte e uma sustentabilidade de uma caminhada permanente para ver essa mudança, para ver essa transição, né? Esse termo, transição energética justa, popular, inclusiva, não é um termo inventado, é um termo vivido, é um termo combatido, é um termo buscado. É um termo vivenciado, isso não é coisa inventada, isso é coisa sentida e coisa necessária. Então, nós fomos buscar, junto com, desde a esfera federal, estadual e municipal, buscar elaborar, criar conjuntamente políticas públicas. E, à frente por uma nova política energética, faz muito essa incidência nacional, que é difícil. Por isso que é uma frente, tem que juntar todo mundo, para que lá em Brasília essa voz seja ouvida. Nós escolhemos também fazer a outra ponta, que é a ponta municipal. Hoje, a maioria, para não dizer todos, que é um exagero, a maioria dos nossos municípios, dos nossos gestores municipais, não percebe que eles podem agir, inclusive legislar localmente, do ponto de vista energético. Pensa sempre que é coisa do Ministério de Minas e Energia, que é da EPE, como temos representante aqui. Não, o município tem, sim, é um ente federativo que pode atuar e disciplinar o seu território do ponto de vista energético, conhecer o seu potencial energético, etc. Então, a gente vem fazendo essa incidência desde o começo das ações do Comitê de Energia. Obrigado. Atualmente, estamos com um projeto com o governo da Paraíba para disseminar o uso a ideia da gestão energética municipal. Foram 8 anos de incidência para a gente conseguir um projeto através do IFPB, com apoio do governo do Estado. Estamos começando isso, é um bom caminho. Por fim, nessa caminhada, começamos a perceber que divulgar, de buscar políticas públicas, de mostrar que temos que mudar o modelo energético, fazer experiências para as pessoas acreditarem que a energia solar roda uma geladeira e que não atrai raio, e que, sem a questão sem entrelaçar com a geração de trabalho e renda, não iríamos fazer muita coisa. Então, começamos a levantar essa ideia. Como é que a geração descentralizada pode e deve se entrelaçar com a economia solidária para geração de trabalho e renda direta e indireta? Direto e indireto. E aí passamos a conversar sobre essa temática da economia solidária solar. Aí vem a boa provocação do Papa Francisco, né, sobre a economia de Francisco e Clara, que é a ideia de pensarmos uma outra economia, uma outra maneira de realizar. Aí isso se entrelaça com os bancos comunitários, né? E aí realizamos a experiência concreta da cooperativa Bem Viver, que nós vamos falar aqui, né? Tem vários cooperados da cooperativa Bem Viver aqui, inclusive o nosso presidente, o Gustavo, que vai falar sobre a cooperativa Bem Viver, que é esse grande laboratório vivo, né, da economia solidária solar que o Comitê de Energia Renovável desenvolve. Então, basicamente, eu poderia depois aqui mostrar um monte de foto aqui com as experiências, não, várias delas estão aqui
no mural que a Albemerc e sua equipe organizou. E nós vamos falar, em particular, da cooperativa e uma das nossas experiências mais assim emblemáticas, né? Nós temos aqui a Solange, que é a presidente dessa comunidade, a solarização da Várzea Comprida das Oliveiras, a solarização da padaria solar e depois a solarização das casas. Então, essa está aqui com Solange, Glauciene, representando a comunidade, representa esses 50, quase 50 experiências que fizemos, porque lá na Várzea Comprida das Oliveiras, e aí eu vou concluir com esse comentário, inclusive com grupos de São Paulo que temos articulação, e também na América Latina também temos articulação através da frente, através do fórum, mas eu quero dizer, um aprendizado que Várzea Comprida das Oliveiras deu para a gente, em particular para mim, como acadêmico, como professor, que trilha o caminho, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, que o primeiro projeto que nós fizemos no comitê, que aí nós começamos a participar dessa frente, dessa rede de entidades que lutam por uma transição energética justa, Joilson disse, olha, tem um edital aberto do Fundo Casa, pode ser submetido uma proposta sobre energia. Aí nós fizemos a escola solar, foi aprovado. Esse foi o nosso primeiro projeto no Comitê de Energia. Só que tem um detalhe, quando nós aprovamos, tivemos o projeto aprovado, foi que eu me dei conta que nós não perguntamos se as duas escolas que foram relacionadas no projeto queriam um projeto. Então, eu fiz naquele modo tradicional dos projetos acadêmicos. A gente fica, né, numa redoma, entre muros e pouco interage. Aí eu digo, puxa vida, a gente colocou duas escolas aqui, nem conversamos com o diretor ou a diretora, nem conversamos com os professores, se eles querem. Quando o projeto já aprovado, foi que a gente foi fazer isso. E, por sorte, graças a Deus, que eles aceitaram, né? Mas, quando fomos fazer o nosso segundo projeto, aí eu disse, não, isso agora a gente tem que corrigir. Aí a gente passou lá, na Várzea Comprida das Oliveiras. Lembra disso, Solange, naquela conversa na sua casa? Né? Que foi para conversar, para apresentar a ideia, foi que, né, que houve a concordância de vocês, que nós ouvimos a história do grupo de mulheres que vocês vão ouvir, e eu disse, puxa, que história forte. Então, foi essa história que fez aprovar o projeto. Então, foi um grande aprendizado, não é? A gente primeiro tem que ouvir as comunidades, as demandas, as necessidades, ouvir as suas histórias, né? As suas alegrias, as suas tristezas também, e conseguir, aí vem a nossa habilidade acadêmica de transformar isso num projeto, né? Com justificativa, com objetivo específico, não sei o quê, a metodologia, né? E vem a nossa habilidade, né, que ajuda nisso, mas antes, aí então foi o grande aprendizado, e estarmos aqui com a representação dessa segunda experiência, né, historicamente do comitê, é muito relevante, muito mesmo. Por fim, eu gostaria que um vídeo que ficou aí, por favor, que passasse um vídeo que mostra, que ilustra o que nós também buscamos numa ideia que muito se fala da tecnologia social, mas eu sou de uma linha que a gente gosta de falar de tecnociência solidária. É uma tecnologia junto com ciência, mas com solidariedade, onde a chamada tecnologia e soluções tecnológicas, elas sejam criadas ou co-criadas, né, com a participação dos envolvidos. Então, nós fizemos uma pequena experiência, um pequeno ensaio, que eu considero que é uma adequação sociotécnica, que foi na instalação da usina da nossa cooperativa Bem Viver, que isso vai ser tratado com mais detalhes, mas uma das coisas que a gente sempre critica nos parques fotovoltaicos é de onde vai vir a água que vai lavar essas placas, que vai lavar esses módulos, que é a manutenção básica. De onde vai vir tanta água para lavar milhares de placas que estão
instalando aqui pelo nosso semiárido. Aí a nossa usina, tendo apenas 100 e poucas placas, mas ela produz a própria água para a sua manutenção. E como é, pode passar e a gente encerra e a gente vai conversar em seguida. É como se fosse uma cisterna calçadão, que a superfície de coleta de água são os módulos. Nós temos duas fileiras de módulo com essa calha embaixo. Chove, essa calha recolhe a água. Isso fica no município de Maturéia, na Paraíba, próximo a Patos. Pronto. Chega aí uma cisterna de 15 mil litros, igualzinho a cisterna de casa. Igualzinha. Usamos toda a forma, tudo. Então, isso para a gente é um exemplo de uma adequação sociotécnica, onde pegamos uma tecnologia que foi pensada para outra coisa e utilizamos, além para gerar energia, ela gera água também. E que alegria quando eu recebi esse vídeo. Demorou para eu conseguir esse vídeo. Mas eu tinha que ter a coincidência de chuva, de dia, e o caseiro poder ir lá filmar. Demorou, mas conseguimos. Teve que ter essa conjunção, Joaquim. Chover de dia e o caseiro disponível para ir lá, e ele filmou para a gente. Gente, obrigado pela atenção e a gente segue conversando. Obrigado. Muito obrigado, professor Valmeran. Então, a gente agradece imensamente pela exposição dessa bonita e rica experiência, né, do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, que é uma das mais exitosas, né? A gente sempre fala isso, dentro da Frente para uma Nova Política Energética, do Fórum Mudanças Climáticas também. É uma das experiências mais exitosas, né, que a gente, de certa forma, tem. Temos várias outras, né? Teremos, na parte da tarde, a presença, né, de outra experiência dessa, e várias que, infelizmente, não poderão estar aqui. Mas o CESA, com certeza, né, é uma dessas mais promissoras, e a gente espera que continue desenvolvendo, né? Mas assim, pessoal, né, nessa minha tarefa de mediação, eu vou tentar trazer algumas provocações, né, muito rápidas entre uma fala e outra, mas só para complementar o que eu coloquei na minha fala inicial, né? A gente busca priorizar esse modelo de geração, que é o que o professor Valmeran apresentou aqui, mas só para trazer como informação para vocês. Vocês, com certeza, a maioria, se não todos e todas vocês aqui sabem que no Brasil é possível que cada pessoa gere a sua própria eletricidade, toda ou parte, né? A partir do sistema de compensação de energia elétrica, né, que hoje é regulamentado por uma lei, a 14.300. Né? Então, essa modalidade de geração, que é permitida no Brasil desde 2012, para vocês terem uma ideia, segundo informações da ANEEL, até o último dia 30 de abril desse ano, né, está presente em nada menos que 4.403.352 sistemas de geração descentralizada no país. Esses mais de 4.400.000 sistemas beneficiam 7.829.996 unidades consumidoras, que são como são entendidas cada ponto de consumo de energia elétrica no nosso sistema. Esses sistemas estão presentes em 5.568 municípios brasileiros. Prova de geografia aí, faltam quantos? Faltam quantos municípios para chegarmos no total? 5.568? Faltam só 2 municípiozinhos, né? Estamos praticamente em todos os municípios do Brasil, com uma potência total de 48.500 megawatts de potência. Não vou falar o número completo, né, mas só para vocês terem uma ideia, isso é muita potência instalada através dos nossos telhados. Né? Então, só para a gente colocar que essa potência é uma potência muito grande, né, advinda de muitas experiências como essas.
que a gente vê assim individualmente, parece pouca coisa, ou parece praticamente nada, mas que se somada, os milhões que existem pelo país, representa, né, a viabilidade de afirmarmos esse modelo descentralizado como uma alternativa, né, aos grandes empreendimentos, que, às vezes, né, ou na maioria das vezes, infelizmente, né, tem danos, tem violações de direitos, como a gente, infelizmente, acompanha nos noticiários. Infelizmente, muitas comunidades acompanham e vivenciam isso no dia a dia. Tá? Então, só para provocar assim, e dizer os números, né, desse modelo de geração que nós afirmamos, né, no Brasil. Então, para continuar a nossa mesa, vou passar a palavra muito rapidamente. Você, Fabrício? Beleza, então o mestre fica por fim. Pronto, Agora tranquilo. fala. Mestre, doutor, pós-doutor. Rapaz, aqui essa mesa Não, pesada. era só, Então, Joaquim, só para apontar. Fica aí, só professor. ver se aqui sua apresentação está... Meu povo, bom dia para todos, para todas. Eu sou lá do Ceará, avexado, afobado, como todo cearense meio doido, e eu não fujo à regra. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou uma pessoa, sou um líder comunitário, moro numa periferia urbana de Fortaleza, cidade de Fortaleza, um bairro da periferia de Fortaleza, já há 40 anos, a minha vida quase toda, tenho 64, o cerimonial aqui falou 62, agradeci, já tenho 64, né? E minha vida inteira eu morei nesse bairro, onde nós criamos lá o Banco Palmas. Eu queria rapidamente, quando começar aí a apresentação, falar de onde eu vim, o que nós fazemos nessa comunidade, para poder chegar, como é que a gente mergulhou com os nossos mestres aí, nesse tema da energia fotovoltaica, que para nós é novo. Eu sou uma pessoa nova aí nessa estrada, antiga na caminhada da luta social, mas bem novo nessa família linda de luta para a transição energética justa, que para ser justa tem que ser popular e comunitária, senão a palavra justiça nem se aplica. Mas, não sei, vai dar para rodar, professor? Pronto. Dizer para vocês, gente, assim, eu queria gastar assim 5 minutinhos falando da introdução, porque eu acho que ela é bem rica para dizer o sentido que faz para nós hoje esse grande movimento, que foi como a gente criou o Banco Palmas. Enquanto começa, nós morávamos na periferia de Fortaleza. Pronto. Já começou lá? Ô, maravilha, pronto. Quem conhece Fortaleza aí? Levanta a mão. Quem já foi lá? Eita, terra boa, muita gente, né? Lá no Ceará. Geralmente, quem conhece Fortaleza, conhece essa região, que é a região de Praia de Fortaleza, Praia do Futuro, Beira-Mar, que é belíssima. Mas aí começa o problema, porque aí o mapa de Fortaleza, há 73 anos atrás, nós morávamos lá. Meus pais, meus avós, meus bisavós, e nós fomos expulsos da Beira-Mar de Fortaleza em 73, pelo chamado desenvolvimento, entre aspas, época da ditadura, e fomos jogados para cá, para o sul de Fortaleza, onde não tinha absolutamente nada, está aí as imagens, só tinha mato e lama, para construir a Beira-Mar, esses prédios bonitos que é hoje. Então, a primeira coisa é a gente questionar o que é desenvolvimento, qual é o modelo de desenvolvimento. Então, para construir essa Fortaleza bela, criaram a favela, talvez as mais brutais favelas que o Brasil tem conhecimento, que foi o Conjunto Palmeira, que nunca foi conjunto, porque as casas nunca foram construídas. Quando chegou lá, não tinha nada, era mato, lama, e a gente fez as casas de taipa. Eu não quero me estender nessa história, eu quero chegar aqui e dedicar mais tempo para o nosso tema da transição energética. E foi nessa comunidade que nós construímos tudo em mutirão comunitário. A primeira escola, a primeira creche, a casa, não sei se aponta porque o telão é de LED, né? A casa de parto comunitário, o canal de drenagem. O Palmeiras foi um bairro construído através de mutirão comunitário, baseado na solidariedade, na cooperação dos seus moradores. Isso ao longo da década de 70, de 80 e de 90. Final da década de 90, aconteceu uma segunda tragédia, porque como o bairro já estava mais ou menos ali, um bairro popular, já tinha ali a rua, já tinha escola, já tinha igreja, as pessoas continuavam muito pobres, os moradores. E chegava a gente de fora, começava a comprar os barracos
E os moradores iam para outras favelas mais distantes. Essa é uma história muito parecida, talvez, com grande parte das comunidades que estão aqui. E foi nesse final da década de 90 que nós fizemos uma pergunta: por que é que nós somos pobres? Como é que o povo tão resistente, que resistiu aqui, construiu o bairro de Mutirão, a gente continua pobre economicamente? E as pessoas, a gente ia na casa dos moradores e fazia 3 perguntas. O que é que você já compra hoje? Qual é a marca do produto e o local que você compra? Essa pergunta mudou as nossas vidas. Por que nós somos pobres? E nós descobrimos que a gente era pobre porque tudo que a gente consumia, de uma roupa, um cor de cabelo, um shampoo, um sabonete, o conserto de uma bicicleta, a gente comprava das grandes corporações. Das coisas mais básicas a gente não produzia localmente. Então, na verdade, como foi na época os indígenas, que os europeus chegaram aqui, eles tomaram tudo dos indígenas, o sol, o mar, a terra. Eles eram produtores e viraram apenas consumidores. Então, a colonialidade continuava na gente. A gente era pobre porque consumia tudo de fora. E aí nós dissemos o seguinte: nenhum banco, Bradesco, Santander, Itaú, vai querer financiar a nossa produção. Já que o nosso problema é que tudo que a gente consome é lá fora, a gente tem que começar a produzir tudo que a gente precisa aqui dentro. E foi aí que a gente decidiu criar o nosso próprio banco e a nossa própria moeda. E criamos o Banco Palmas, que eu não vou aqui me alongar na história, porque não quero fugir do tema, e uma moeda social, que era a moeda social Palmas, que só circulava ali na comunidade. E fizemos essa frase, que é o nosso mantra até hoje. Hoje a gente é uma rede em todo o Brasil, mas a ideia é: nós não somos pobres, nos empobrecemos porque perdemos as nossas poupanças locais. Não existe bairro pobre, município pobre, comunidade pobre. A gente se empobrece, porque a gente compra tudo das grandes corporações, das grandes marcas, das grandes empresas, quando 90% de tudo que a gente precisa para viver, a gente pode fazer localmente. Hoje, esse é o mapa que a gente faz de produção e consumo, hoje a gente faz digitalmente. Foi aí que, em 98, a gente criou o Banco Palmas, né? Tem toda uma história que eu não quero. O Palma Card era o nosso cartão de crédito popular. Primeiro cartão de crédito do Brasil foi esse. As pessoas só servia ali na comunidade. As pessoas começaram a comprar no Conjunto Palmeiras. Depois evoluiu para esse sistema de moeda, que é a moeda Palmas, e aí todo mundo começou a comprar na própria comunidade e começaram a surgir as empresas comunitárias. Então, hoje, o Palmeiro, temos a Palma Limpa, que faz material de limpeza, a Palma Natos, que faz sabonete, as nossas cooperativas, a Palmas Net, que é o Wi-Fi arretado, a Palma Fashion, gente. Deixa eu me exibir aqui para vocês, eu tenho muito orgulho de dizer, todas as nossas roupas são feitas pelas costureiras da nossa comunidade, tudo, calça, camisa, com peça íntima, porque é fácil fazer, dá para fazer, a gente não precisa comprar da C&A e tal. Então, foi essa cultura de produzir localmente que nos levou. Aí criamos uma plataforma digital, só para dizer, hoje nós somos um banco digital, fabricamos nossos próprios cartões, nossos próprios aplicativos, enfim. Eu não quero me deter essa história. Hoje no Brasil são várias moedas sociais, ambientais, verdes, municipais, enfim, tudo isso fabricado pelos bancos comunitários. E aí, bem, nos últimos anos a gente se dedicou a enfrentar a transição energética. Criamos esse projeto, Bairro Carbono Zero, onde as pessoas levam os resíduos orgânicos, recebem ali um pagamento na moeda e vai comprar no bairro. Os ecopontos, que as pessoas levam os resíduos sólidos, o nosso laboratório de agricultura urbana, e aí eu chego onde eu quero chegar, que é na Palma Solar. Um belo dia, a gente com essa cultura de que a gente pode produzir localmente, a gente pode consumir localmente, nós temos nosso próprio banco. Um belo dia chegou na comunidade um sujeito com um panfleto dizendo assim: Energy Power, porque eles adoram o nome estrangeiro. Energy Power, você pode consumir energia mais barata. E nós vamos ver o que era a Energy Power. Era uma fazenda solar que não tinha mais tamanho daquela que você bota ali, nunca mais nasce nada na vida, nem comida, nem formiga, nem nada, porque eles botam veneno. E nós dissemos assim: ora, se a gente produz tudo aqui, se na cabeça de um de nós, se eu botar uma placa solar, gera energia para a família toda, por que é que eu vou comprar energia da Energy Power?
Nós vamos produzir a partir de agora, do jeito que a gente produz sabão, detergente, roupa, turismo, nós vamos produzir nossa própria energia. A gente não quer ser mais consumidor de energia da Power, nem do cão que seja. Nós vamos produzir na comunidade, na periferia urbana, na favela, nossa própria energia. E a gente não entendia nada disso. Aí, gente, eu saí pesquisando. Aí eu encontrei um negócio, professor César, que era o negócio do CERSA, que eu nem sabia que existia. Aí tinha um monte de material. Eu saí lendo aquilo que parecia a Bíblia Sagrada, assim. Um pessoal que produzia energia aqui, que produzia ali. Aí encontrei a carta de Pombal. Eu digo, isso aqui é o Espírito Santo, não é possível um negócio desse. Quando eu cheguei, a gente chegou no pub, isso acabou, gente. Já tem muita gente no Brasil para construir a moeda Palmas e o Banco Palmas. Nós fomos pioneiros, mas já tem centenas de companheiros nessa estrada. Zerou. Daqui a 10 anos, nós não vamos mais consumir um centavo da Enel, que é a nossa distribuidora de energia. Nós vamos criar nossa própria energia, a produção de energia comunitária. E aí o Banco Palmas botou 100 mil do seu fundo de crédito e construiu uma Palma Solar 1, associativa. Vou já explicar como é que funciona, mostrar as imagens, depois eu multiplico. E aí a gente já tinha a moeda social, que é aquele cartão de crédito e débito que funciona lá, nós criamos a moeda social solar. Então, essa moeda é lastreada no sol. Quem tiver na energia solar vai receber a moeda e essa moeda vai comprar na comunidade. Aí fizemos a Palma Solar 1, são 50 famílias que se associaram, é uma associação, ela não é dona da usina, é uma associação, portanto, pode entrar essa hora que quer. Fizemos a Palma Solar 2 para os pequenos empreendimentos da comunidade, o cara que tem o salão de beleza, o cara costureira do bairro, tudo mais. E agora fizemos, a semana passada, a Palma Solar 3, que é a agrovoltaica. Em cima são nossas hortas e em cima a palma solar. A gente diz sempre isso, se Deus souber que o sol que ele mandou, que o sol é de Deus, tem gente ganhando dinheiro e ficando podre de rico a partir do sol, gente, ou do vento que ele mandou, Deus vai mandar um raio de sol na cabeça desse povo para destruir todo mundo. Então, não é possível. O que nós estamos dizendo é que é possível, mesmo na periferia urbana, tomado pelas facções, pelos problemas que todo mundo sabe que tem, a gente pode produzir a nossa própria energia, criar uma soberania energética. Aí são as nossas próprias usinas. Ali no Conjunto Palmeiras, é um bairro de 60 mil habitantes, e eu quero, nesse tempo que me resta, explicar para vocês como é que funciona, que eu acho que isso é a minha maior contribuição aqui. Aí fizemos um observatório, isso dentro da favela, onde tem todos os dados, o que é que está gerando, quanto que está rendendo para cada família, quanto é que está gastando. Quem quiser, isso aí é uma sala dentro do Banco Palmas. Quem quiser, é online, as usinas estão tudo conectadas com os números, com os dados, quantas famílias, qual o impacto que gerou, quanto de gás carbônico deixou de ir para a atmosfera, etc. e tal. Bom, é um protótipo do nosso biodigestor para produzir a biomassa, o biogás, eu não quero conversar sobre isso aqui. Então, o que é uma usina? Tanto faz a solar 1, 2, 3. Ela é responsável ao Banco Palma, é um sistema solar fotovoltaico, um grid distribuído, né? Cada bandeira mais ou menos 400 metros quadrados, 68 módulos, a produção mensal de 6 mil quilowatts e uma obra-valor de R$100 mil aproximadamente. Assim vai cada usina das 3 que a gente fez. Como é que funciona? A família se associa ao Banco Palmas, hoje não mais ao Banco Palmas, porque nós chegamos no teto de 100 famílias, hoje cria uma própria associação, a Palma Solar 3 já é uma associação própria, e ela compra entre aspas, porque ela é a dona, então ela vai aderir a uma cota de até 500 quilowatts da Palma Solar. Cada quilowatt da Palma Solar custa 30 centavos. A Enel vende a R$1, que é a concessionária. Então, é quase 70% mais barato do que a concessionária. Cada mês, a família recebe 2 contas, uma da concessionária e outra da Palma Solar. Dependendo do consumo do mês, se ela consumia até 500 quilowatts e conseguiu 500 quilowatts da usina, vem zerada a conta dela. A metade dos recursos que a família paga retorna para as mesmas no formato de cashback social, paga no cartão Moeda Social Solar, que é esse cartãozinho aqui, e vai comprar no comércio local. Então, ela pagava R$300 lá na Enel, ela passou a pagar R$90, R$45 ela recebe na mesma hora do cashback na Moeda Social Solar. E faz o que com isso? Compra nos comércios locais,
para ter adesão dos comércios também, os comércios querem aderir, fortalecer a economia local. Então, ela economiza no pagamento e também recebe o cashback. Alguns objetivos aí, a segunda parte é para o nosso Fundo de Energias Renováveis, para a criação, vou até pular isso aí para não ser muito longo. Para selecionar as famílias, tem uma visita a associações, é um negócio amplamente participativo, tão importante quanto ter a usina solar, que barateia o preço, que tem um cashback, é as pessoas entenderem como é que a gente faz energia. No dia que o povo entender que Deus mandou o sol, que faz energia, que 2, 3 bilionários, com subsídios bilionários do governo, pega isso para eles não vão mais aceitar, gente. Se a gente não cuida, essa gente vai levar tudo da gente. Vai levar o vento, o sol, o mar já levaram, todos os bens comuns. Então, é preciso amplo trabalho popular para as pessoas entenderem. É isso que nós estamos fazendo no Palmeiras. Todo mundo está dizendo, tem até uma musicazinha lá, que é um jingle, que diz, meu sol, meu sol, meu sol eu não dou, o sol que nos deu foi Deus Pai Criador. Então, o sol que nasce aqui é nosso. Então, esse trabalho de ter caminhadas pelo bairro, distribuição de panfletos, uma série de materiais pedagógicos para as famílias poderem até chegar aí na assembleia final e elas vão se associar, é associativo. Se ela for embora, não tem nenhum problema. Alguns critérios aí para poder as famílias se cadastrarem. A maioria são mulheres, ela tem que ter uma conta inferior até 500 kWh, podem consumir até 500 kW, e já me aproximando para o fim, as vantagens desse modelo associativo. Né? Lembrando que isso é numa periferia urbana, que é um local assim, de muitas casas e muita gente. A família não precisa ter dinheiro para fazer compra de placas. Então, o banco entra com o financiamento. A residência não precisa ser própria, pode ser uma casa alugada, pode ser uma casa cedida, pode ser uma casa provisória, porque a placa não é na casa dela, a placa é na usina. O estado de conservação do imóvel não tem relevância, que na favela ali, muita casa é pequenininha, não tem estrutura, a placa às vezes até derruba a casa. Né? O papel da luz continua no CPF dela, que às vezes essas empresas querem que fique... Pede até o... Enfim, deixa para lá. Não existe o risco do roubo, porque não sei aqui em Teresina, mas em Fortaleza tem muitas facções, a galera leva fio, rouba tudo, é um problema grave. Então, a usina ali é concentrada, não tem esse problema, não existe o risco de venda das placas para terceiros, né? Enfim. Se sair do imóvel, basta comparecer ao banco e pedir desligamento. Nem ela deve ao banco, nem o banco deve a ela, é uma usina associativa. Ela chega lá e fala assim, olha, eu não quero mais, vou viajar, vou embora, porque eu tiro o nome dela, vou lá na Enel, porque é geração distribuída, tiro o nome dela e boto o nome de outro, está tudo bem. Ninguém deve a ninguém. Os ganhos financeiros... Está acabando, né, professor? Tenho mais 2 minutinhos. Os ganhos financeiros são imediatos. Reduz o custo de energia com o cashback. Na hora que ela se associa, pode ser a pessoa mais pobre. No mês seguinte, ela já vai ter aquela redução no custo de energia e já vai receber o cashback para comprar no comércio local. Fortalece a economia solidária do bairro, porque o que a gente quer também é conversar com as pessoas, mobilizar, organizar. Isso é o mais importante de tudo, é o fortalecimento das relações comunitárias. E, por fim, a gestão e a governança participativa. Isso é fundamental. Quem é que faz a gestão de tudo isso? Como é que se estabelece uma nova democracia, uma nova institucionalidade, como diz o professor? Então, tem um conselho gestor, feito pelas famílias, pela diretoria do banco, uma associação. Agora, a Palma Solar 3 já é uma associação própria, né? Eles já criaram uma associação chamada Palma Solar 3, que faz a gestão, e o nosso Observatório de Energia Comunitária, que a qualquer momento você pode ir no banco e ver tudo que está lá. Quanto que gerou, quem pagou, quem não pagou, quem são os beneficiários, quantos quilowatts fez. Enfim, tem um observatório comunitário, popular, transparente, para as pessoas poderem acompanhar. Vou terminar por aqui. Essa mulher existe, ela é uma empreendedora, ela faz aquilo lá que a gente chama pratinho de rua. Ela vende no final da noite os pratinhos ali. Ela pagava 611, esse é um dado antigo de 2025, e está pagando 250. Olha como reduziu. Desde 250, 125 ela recebe de cashback e vai comprar no comércio local. É esse o nosso modelo de energia comunitária
associativa, urbana, onde os moradores não é só consumidor de energia, os moradores, a comunidade é proprietário da sua própria usina solar. Eles são os donos, dizendo que é possível um outro modelo descentralizado, popular, comunitário, onde a comunidade não é só cliente, consumidora. O desafio não é só baratear o custo de energia. O desafio é que as comunidades possam ser proprietárias, mudar, professor, isso é fundamental. A nossa meta, a nossa estratégia é mudar o modelo de transição energética no Brasil, ressignificar o modelo. A transição energética, para ser justa, ela tem que ser popular, ela tem que ser comunitária. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Muitíssimo obrigado, Joaquim. Então, fala excelente. E aí, muito rapidamente, a partir do fala do Joaquim, uma segunda provocação. Quando a gente fala de geração de energia, né, a partir desse modelo descentralizado, geração, né, a partir do sistema de compensação de energia elétrica, que é prioritariamente solar fotovoltaica, né, quando a gente fala de geração descentralizada no Brasil, a gente está falando prioritariamente solar fotovoltaica, apesar da legislação permitir também que seja gerada a partir de microturbinas eólicas, a partir de microcentrais hidrelétricas e até mesmo, né, até aqui o lobby fóssil, já lá em 2012, né, conseguiu, né, demonstrar sua força e permitiu que também centrais termoelétricas, a chamada cogeração qualificada, que não dá para a gente explicar aqui, não importa, né, também fosse permitido. Né? Mas, devido a várias questões no Brasil, aqueles mais de 4 milhões de sistemas que eu falei, né, que existem hoje, a imensa maioria deles, mais de 4 milhões, é de solar fotovoltaica. Mas quando a gente fala de solar fotovoltaica, eu tenho certeza, alguns de vocês, se não todos, né, já ouviram alguém falar ou vem na mente, mas isso é muito caro. Isso é inacessível. Por quê? Porque pensa no valor total de um sistema. Para alimentar uma residência com consumo médio, né, no Brasil, né, suponhamos que seja R$10.000, que é bem menos do que isso, tá? Se for para falar de consumo residencial, que a média, segundo os últimos dados da ANEEL, não chega nem a 200 kWh por mês. Isso é a média de consumo residencial no Brasil. Isso não chega, mas as pessoas, em geral, que vai fazer um orçamento, vê, 10, 15, 20 mil reais. E pensa, não, é muito caro, é inacessível. E as pessoas, infelizmente, não conseguem pensar que, na realidade, não é que seja muito caro, mas é que as pessoas não têm condições de fazer, com esse custo de aquisição de um sistema fotovoltaico, a mesma coisa que elas fazem com muitos outros bens. A maioria de nós aqui, a maioria de vocês tem casa própria. Se eu perguntasse aqui, quem tem carro próprio? Boa parte ia levantar a mão, né? Quem tem motocicleta? Quem tem isso, quem tem aquilo? A maioria desses bens. E se eu perguntasse, quem de vocês comprou esses bens à vista? Foi lá no banco e disse, quanto é que essa casa aí? 150 mil? Peraí, deixa eu conferir aqui rapidão, toma. Quanto é que esse carro aqui? Carro hoje em dia, né? Qualquer carrinho é 100 mil reais. 100 mil? Peraí, deixa eu fazer um Pix aqui. Quem é que faz isso no Brasil, gente? A maioria das pessoas, elas adquirem os seus bens, né, financiando. E nós mesmos, em serviços públicos, a maioria, nós, né, financiamos, entre aspas, né, porque nós, os custos com esse serviço, eles já estão naturalmente diluídos ao longo do tempo. Quem aqui paga a sua fatura de energia uma vez por ano? Fatura de energia, de água, de internet, todos esses serviços. Quem aqui paga uma vez por ano? Quem aqui paga de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos? Ninguém. O custo com esses serviços já é naturalmente diluído ao longo do mês. E, devido a isso, nós não conseguimos perceber o custo deles no médio e no longo prazo. Mas depois tentem fazer o pequeno exercício de verificar quanto vocês gastam, né, pagando em energia, né, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, que é uma estimativa conservadora, porque a maioria desses sistemas aqui, eles se pagam em menos tempo do que isso, alguns em 4, em 3, até menos, mas tomemos como exemplo esse tempo de 5 anos. Faça uma continha, pega lá quanto você paga em média por mês, multiplica por 12, depois multiplica por 5. Ou às vezes multiplica por um pouquinho mais, que seria o tempo que você recuperaria o investimento. Algumas das pessoas vão se surpreender
que o que elas pagam para a concessionária é muito mais do que o custo com o sistema fotovoltaico. Façam esse exercício. Então, as pessoas, infelizmente, só veem o valor, né, cheio e não conseguem ver que a real dificuldade para as pessoas acessarem sistemas como esse no Brasil é a possibilidade de fazer com esses sistemas o que elas já fazem naturalmente com a sua fatura de energia. E essa experiência que o Joaquim acabou de nos apresentar é uma das alternativas a essas pessoas que não podem acessar as muitas linhas de financiamento que existem nos vários bancos. Hoje, em praticamente qualquer banco, se você for, você tem uma linha de financiamento específica para energia solar. Que bom que avançamos nesse sentido. Mas muitas dessas linhas nos bancos oficiais ainda são inacessíveis, porque tem condições que as pessoas não conseguem. E essa experiência, né, com o Banco Palmas e outras, né, são experiências que possibilitam as pessoas a terem acesso a essa modalidade de geração a partir da sua condição econômica, às vezes mais desfavorável. Então, essa é a segunda preocupação, é a gente pensar em estratégia para, né, que as pessoas, as comunidades, tenham acesso a esse sistema e burlem uma das principais dificuldades, que é a falta de recurso financeiro para custear a instalação desses sistemas. Então, para continuar essa nossa mesa e para finalizar, chamar então o companheiro Fabrício, tá certo? Para fazer a sua apresentação. Já está ok aí? Pronto, tá aí. Então, Fabrício. Bom dia, meu povo. Gostei muito do termo que o professor Palmeirão colocou para a gente, comunidades solarizadas. Ensolaradas a gente tem muitas, né? Praticamente todas, né? Mas solarizadas nós temos muito poucas e precisamos de muito mais. Joilson me apresentou com relação às minhas qualificações profissionais e acadêmicas, mas eu queria dizer para vocês, que isso não significa nada em relação ao conhecimento e aos valores que as comunidades têm. Valores esses e conhecimentos que nunca devem ser esquecidos e que a gente nunca deve perder de vista. Eu vou trazer para vocês algumas experiências interessantes aqui no estado do Piauí com relação ao uso dos sistemas fotovoltaicos para bombeamento de água, certo? Eu acredito que, não desmerecendo as outras experiências de jeito nenhum, todas as experiências são muito válidas, mas a gente não consegue viver sem água e nem sem comida, não é isso? Eu acho que as experiências que a gente traz aqui, que o professor Palmeirão trouxe, nosso amigo Joaquim, elas culminam nisso aí, né? E antes da gente começar, de fato, nas experiências, é interessante a gente fazer uma pequena retrospectiva, vendo quando foi que os sistemas de bombeamento surgiram, né? Quando eles começaram, não quando eles surgiram, mas quando eles começaram a ser implantados aqui no Nordeste, né? O primeiro sistema ele foi implantado em 1981, lá na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Até 1994, cerca de 150 sistemas a título experimental, eles foram colocados como experimentos, foram instalados em outros locais do Nordeste. E entre 94 e 2001, nós tivemos uma grande política pública, que foi o PRODEEM, que instalou mais de 2.000 sistemas em todo o Nordeste, até por volta de 2001. Ele foi interrompido parcialmente. No ano de 2004, entre 2004 e 2005, ele foi incorporado ao programa Luz para Todos. E, a partir de então, os sistemas fotovoltaicos de bombeamento, eles passaram a ser instalados não mais por políticas públicas, mas por iniciativas particulares ou de instituições não governamentais que se interessavam de alguma forma pelo assunto. E tivemos também, dentro disso aí, as universidades, institutos, instalando também de forma experimental. Mas vejam, desde 1981, a gente já tem a presença dos sistemas fotovoltaicos para bombear água. Só agora a gente está conseguindo ver, de fato,
o resultado dessas iniciativas. E um evento como esse, que traz esses resultados, demonstra a importância não da tecnologia, mas dos benefícios que ela traz para as comunidades rurais. Fazendo uma varredura rápida na literatura científica, nós vimos que até 2018, esses foram os sistemas que foram instalados, né? E as instituições que promoveram essas instalações. Tivemos a Fundão, o próprio Prodem aqui no Piauí, a Diocese de Floriana instalou alguns sistemas, o Instituto Piauí Solar, através do professor Bemek, instalou um sistema. Tivemos algumas poucas iniciativas de prefeituras municipais e alguns sistemas particulares. Podem existir mais nessa época, mais sistemas poderiam ter sido instalados, mas esse foi o que a gente encontrou. E a partir de 2019, nós começamos a ter experiências mais próximas da gente. Aqueles primeiros sistemas ali, muitos deles nem existem mais. Foram depedrados, foram roubados, como o professor falou, né? As pessoas caíram no desuso, a tecnologia se tornou obsoleta, que a gente teve o avanço tecnológico de lá até aqui. E essas que eu vou mostrar para vocês são as que já estão aqui, que a gente ainda consegue ver. A gente ainda consegue, inclusive, visitar. Elas ainda existem e ainda estão dando frutos. A gente teve iniciativa da Universidade Federal, por meio do projeto Canindé Solar. Tivemos instalações promovidas pelo Instituto Federal, a Caritas Brasileira, Prefeitura de Oeiras, a Secretaria de Agricultura de Agropecuária do Estado e o Projeto Sertão Sol instalou o primeiro sistema. E eu vou mostrar para vocês alguns resultados dessas últimas. Aqui são os sistemas que a Caritas, que a gente conseguiu identificar, que a Caritas instalou aqui no estado do Piauí. A grande maioria visava suprir água para hortas comunitárias. E alguns deles supriam energia para a agroindústria comunitária. Eu nunca tinha visto uma farinhada industrial. Eu sou acostumado com aquela farinhada do forno de barro, a gente cortar, tirar a casca da mandioca na mão, na faca, moer ela, prensar com aquela prensa, tirar a água para fazer a goma, aquela coisa toda. E eu nunca tinha visto uma industrial. E os sistemas fotovoltaicos que foram instalados não só supriam a água, mas supriam também a energia para o funcionamento dessas indústrias para fazer farinha. E também encontrei sistemas de maior porte que forneciam água para irrigação de campos agrícolas. E vou mostrar algumas experiências dessas para vocês, experiências que de fato chamaram a atenção. No assentamento 8 de março, aqui em Teresina, a gente encontrou um sistema que fornecia água para uma lavanderia comunitária, esse do canto superior esquerdo. Ali a gente tem a caixa d'água, do lado ali a gente tem as pias e as torneiras e o sistema que fornecia água para esse pessoal. Hoje em dia, esse sistema ele está inativo por conta da distância que as pessoas têm da lavanderia que foi instalada no centro comunitário até a casa das pessoas, mas ele, por muito tempo, ele auxiliou as pessoas nessa situação aí, que não tinham água para lavar suas roupas. Aqui, já lá no canto superior direito, a gente tem um campo agrícola no assentamento 17 de abril. Aqui também em Teresina é um campo de 6 hectares, onde é plantado milho, macaxeira, feijão, melancia, banana. E toda a irrigação dele é fornecida por um sistema de energia solar fotovoltaica. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos uma horta comunitária lá em Floriano, que também é abastecida, a água que é utilizada para irrigar os canteiros, ela vem do sistema de energia solar que está instalado lá em cima daquela casinha. Atrás dela, a gente tem ali 3 caixas d'água. Essa horta ela fica numa espécie de morro, e por gravidade, a água das caixas, depois de ser enchidas pelo sistema, elas descem por gravidade e as pessoas utilizam para irrigar os seus canteiros. Quando a gente conversa com o pessoal da horta, eles falam que antes do sistema a horta não produzia praticamente nada. Depois da instalação do sistema, a vida desse povo todo mudou.
E aqui, lá no canto inferior direito, a gente tem a agroindústria que foi instalada no assentamento Bom Sucesso, lá em Floriano. Lá dentro da casinha é onde estão os moedores, o forno. Ali a gente tem uma caixa d'água de, se eu não me engano, 30 mil litros. Atrás da casa é onde está o plantio. E o sistema não só gera energia, como também fornece água, né? O sistema bombeia água de um poço para encher aquela caixa d'água e outras que tem ali atrás para irrigar os canteiros de onde eles tiram a mandioca para fazer a farinha deles. É interessante, são experiências que foram exitosas ou que ainda estão sendo exitosas, que de fato trouxeram benefício para as pessoas. Aqui são os sistemas que a Universidade Federal do Piauí instalou, as comunidades, os municípios, e a finalidade de cada um. Foram basicamente 21 sistemas. Um deles a gente não conseguiu encontrar, mas todos os outros eles estão em pleno funcionamento. E eu chamo a atenção desses 21, o que foi instalado lá em José de Freitas, na comunidade K2, que é a comunidade do seu Francisco Balbino. Fique aí de pé, meu amigo, para todo mundo lhe ver, você e o Maciel. Aqui nós temos um exemplo não só de êxito, pode sentar, não só de êxito, mas de apropriação de fato da tecnologia. A universidade ela instalou na comunidade do seu Balbino uma placa, que é aquela ali da esquerda. Só era aquela plaquinha ligada na bomba e ele com ela irrigava o plantio dele de feijão, melancia, que é isso que a gente tem aqui. Quando eu cheguei lá, estava no período mais seco, no começo ali, né, seu Balbino? A gente não conseguiu pegar tudo, como ela fica quando está plantadinho no período mesmo que... quando tudo cresce. Seu Balbino, ele não se contentou só com a placa. Com o dinheiro que ele conseguiu da plantação, ele comprou outra, ligou outra placa, construiu aquele sistema de armazenamento de água ali. O filho dele, que é o Maciel, entrou no curso de agropecuária, lá no Instituto Federal do Piauí, no campus José de Freitas. E com o conhecimento do filho dele e com a apropriação tecnológica, ele criou aquele sistema, ele desenvolveu aquele sistema. E vamos dizer que quando ele plantava 100, ele tirava 100 quilos de melancia. Depois disso, ele passou a tirar 10 toneladas de melancia. Então, a gente tem um exemplo não só do uso, mas da apropriação da tecnologia que foi colocada. Embaixo, a gente tem um sistema de abastecimento que foi instalado lá na comunidade Barbosa, também em José de Freitas, que também demonstra a apropriação da tecnologia pelas pessoas. Aqui, essa comunidade, ela me chamou muito a atenção, porque se vocês forem ver, no meio aqui da comunidade tem um espaço assim, meio branco, não é? As casas elas estão construídas em cima de um lajeiro gigante. Ali é só pedra. Ali é como se fosse uma pedra gigante. E o lugar de onde eles tiravam água fica mais ou menos uns 1000 metros dali. Num olho d'água que nasce dentro de uma pedra, que nasce de uma pedra, numa rachadura de uma pedra. E todo dia o morador tinha que ir lá, trazendo o balde de água, a água de beber, a de fazer a comida, a de plantar, a de dar por bicho. Lá em cima da figura, naquela casinha menorzinha, é o curral dele, onde ele planta, onde ele cria o bode dele. E depois que a gente instalou o sistema, não sei se dá para vocês verem, porque o passador não está apontando, mas tem uma caixa d'água azulzinha lá no cantinho, bem pequenininha. É uma caixa d'água de 1000 litros. Com essa caixa d'água de 1000 litros, eles fizeram um sistema de abastecimento que abastece todas essas outras casas. Passaram um cano lá no meio dessas pedras, não sei como foi que eles fizeram isso, mas todo mundo recebe água. E com a água que sai dali, eles conseguiram fazer uma plantação de feijão sempre verde. Ali tem meio hectare plantado de feijão sempre verde. Aquelas rodinhas pretas que tem ali são as gamelas. Tem uma torneira ali
puxa um cano e enche as gamelas de água. Eles não conseguiram fazer um sistema de irrigação, mas eles aguam. Só que agora eles têm a água mais perto, né? E aqui as experiências que da Fazenda Esperança, que é uma casa de recolhimento de pessoas dependentes químicos, eles usam a água do sistema que foi instalado para a irrigação dos canteiros, que mantém a fazenda em funcionamento, e da criação dos animais que eles também consomem. Aqui embaixo a gente tem um sistema que foi instalado, os resultados de um sistema que foi instalado lá em Oeiras, na comunidade Ponta da Serra. Também é um sistema só de uma placa, esse aqui de baixo. Ele ilumina uma pocilga que ele tem, ele leva a água para esses animais e parte da água também ele mantém um criatório em funcionamento. Então, são experiências que também geraram êxito com a instalação dos sistemas. Já as experiências do Instituto Federal foram a da comunidade Pedra de Amolar 2, que é essa daqui dessas duas fotos. Estão vendo ali o painel, os painéis no terreno ali da Dona Maria. Ela usa não para plantar, mas para abastecimento dela e das casas que estão no entorno. E lá também ela abastece os animais. Ela cria os animais de forma extensiva. Ela coloca uma espécie de bebedouro fora da casa e os animais se beneficiam também dessa água. Aqui no Morro Redondo, em Oeiras também, um sistema que foi implantado e a pessoa usa para plantar melancia, milho, feijão, banana. E aqui em Teresina, esse sistema ele é interessante. Ele foi instalado pela Secretaria de Agropecuária do Estado. Ele foi instalado numa comunidade chamada Toco Vermelho, lá na Zona Sul. É interessante que nós estamos falando aqui da capital do Estado. E a capital do Estado ainda tem gente que passava água aqui. Passava sede, aliás. Foi instalado um sistema que enche 2 caixas d'água. Ali é todo o assentamento. Procurem ali no meio as caixas d'água. Não dá nem para a gente ver do tamanho que é o assentamento. As caixas d'água estão ali no meio. Uma caixa d'água abastece o lado esquerdo e a outra abastece o lado direito. E também é uma experiência exitosa, porque aqui as pessoas, de fato, passavam sede. Elas não tinham poço e elas viviam indo na comunidade vizinha, no assentamento vizinho, para pedir a água de beber. E aqui o sistema que foi implantado pelo Sertão Sol, o primeiro sistema que foi instalado lá em Esperantina. A pessoa que foi beneficiada está aqui também, não é? Lá na comunidade Alecrim, e ela usa tanto para o plantio quanto para piscicultura. Gente, esses sistemas, apesar de serem sistemas muito pequenos, às vezes de uma placa, 2, mas são sistemas que trazem um tipo de benefício que ele é imensurável. Quando a gente instala um sistema desse na casa da gente, com 20 placas, o benefício social que aquilo ali tem só é para mim. O benefício econômico que aquilo ali traz só é para mim. Aqui a gente fala de um sistema com uma placa que beneficia 30 pessoas em uma comunidade. 30 pessoas que passavam sede. 30 pessoas que não conseguiam produzir nada porque não tinha água. 30 famílias que não conseguiam reproduzir um bode porque aquele bicho não tinha água para beber. Quando adquiriu o animal, logo tinha que matar, porque não tinha como produzir a comida do bicho, nem tinha água para beber. A pessoa mal tinha a sua própria água do consumo. E hoje são experiências exitosas, que mudam a vida das pessoas de fato. Acho que foi o Albemeck que falou, só sabe o valor da água quem carregou uma lata d'água na cabeça. Eu nunca carreguei. Mas quando eu sentei para conversar com todas essas pessoas, vocês viram a sinceridade com que a dona, me esqueci o seu nome, minha irmã, dona Sebastiana falou. A gente tem relatos, quando a gente escuta os relatos, a gente se emociona. A gente sente a dor daquela pessoa que está ali. Lá na comunidade Pedra de Amolar, é que eu não coloquei a foto, eles tiravam água de uma cacimba
E a água, ela era da cor dessas cadeiras aí, esverdeada. E era dessa água que a pessoa bebia, que ela fazia a comida. Os animais que passavam perto bebiam dessa água, faziam suas necessidades dentro dessa água. Era uma lama e era dessa água que a pessoa bebia. Hoje, a pessoa tem uma água de qualidade para beber. E aí, para finalizar, minha gente, todas essas informações, se vocês estiverem com o celular aí, apontem para aquele QR Code e vocês vão entrar no mapa interativo que a gente desenvolveu. E esse mapa ele está em constante construção, ele não para. Se vocês souberem de instalações, de locais que tenham, não só do Piauí, mas de qualquer lugar, a gente pode adicionar. Isso serve não só para a gente, mas para pesquisa também. Você, quando clica em qualquer um daqueles painéisinhos ali, vai abrir do lado todas as informações desse sistema, do local, da potência, de quantas famílias se beneficiam, da modalidade dele, se ele está ativo, se ele não está, e tem as fotos do que a pessoa produziu, do que ela produz, para a finalidade que ela usa, certo? E essas informações elas estão disponíveis para a comunidade e para os pesquisadores que se interessarem. Basicamente, vocês viram lá, né, 1981. Hoje nós estamos dando continuidade a pesquisas que começaram naquela época, mas que pararam pelo desinteresse na tecnologia. Parecia uma tecnologia muito pequena, muito rasa, mas olhem só o benefício que ela traz para a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Fabrício, pela ótima apresentação. Vai me desculpando, gente, mas eu estou com essa tarefa aqui chata, né, de ver a questão do tempo, até mesmo porque nós, ainda nessa manhã, temos mais uma mesa, tá certo? Então, mas para dar oportunidade para vocês que estão aqui nos prestigiando, e a gente tem muita alegria nisso, nesse momento, né, a gente vai abrir, né, para até três, no máximo três, né, breves perguntas para os nossos três expositores, tá certo? Fazendo perguntas ou né, pedir detalhamento, ou então até mesmo apresentar uma nova experiência, mas muito breve, intervenções de no máximo 2 minutinhos, tá bom? Então, se alguém quiser fazer essa consideração, o professor está aqui, o professor Bemerco vai ajudar com o microfone. Então, alguém, até no máximo 3, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum complemento a essas 3 experiências que foram apresentadas aqui? Aqui, ó, professor, vem aqui. Pronto, 2, mais uma. 3, fechou. Vai ter mais O professor Fabrício, que expôs por último. Pois não. Então, eu só gostaria de saber se naquele mapa seu, falou muito de Floriano, Teresina e a parte norte do Piauí, que geralmente é de Teresina para cima. E eu gostaria de saber se no centro-sul, no sertão realmente do Piauí, aquele mais castigado, o que é que tem de experiência nesse sentido? Ali a micro-região de Picos, ali já indo para as bandas de próximo a Pernambuco, Ceará, aquela parte bem carregada mesmo na... como é que se diz? No semiárido pesado, porque a gente sabe, eu sei o que é falta de água, porque eu moro naquela região. Pronto, Obrigada. muito bem. Como é o nome da senhora? Balbina. Dona Balbina, olha só. Esses resultados que eu trouxe para vocês são da minha pesquisa de doutorado. Vamos fazer as 3 e depois a gente As 3, responde. pronto. Para ganhar Muito bem. tempo, viu, gente? Quem é mais? Valdinar. Bom dia, professor Valdinar, da UESP de Parnaíba. Queria saber do pessoal do Banco Palmas, a energia é on-grid? Está ligado na rede? Se tem diminuição de taxas ou não? Próximo. Bom dia. Eu queria perguntar aqui para o Valmeran e também para o Joaquim, essas iniciativas, né, de produção de energia, elas funcionam como vetores para outras iniciativas que vão surgindo ao redor disso, né? Eu queria entender da parte do
da gestão energética municipal que você falou também, né? Como que surgiu esse link e essa questão da diversificação das fontes também, né? Para o Joaquim não é bem uma pergunta, mas só mostrar isso. Mas eu acho que a questão da gestão energética faz muito sentido, porque aí você começa a conversar com as municipalidades, enfim, como que está esse contexto. Pronto. Então, dona Balbina, esses resultados que eu apresentei para vocês são resultados da minha tese de doutorado. São os sistemas que nós, de fato, encontramos. O Canindé Solar ele chegou a instalar sistemas próximos de Bom Jesus, Paulistana, e, com certeza, a gente tem experiências de prefeituras, experiências de quem instalou de forma particular, mas essas foram as que a gente, de fato, encontrou. Claro, o tempo que a gente tem é muito curto para desenvolver, às vezes, a pesquisa, e foi por isso que eu deixei, inclusive, o mapa em aberto, para caso a gente descubra novas experiências, a gente adicionar nele. Porque isso fica como um legado aí para a ciência e para quem tem interesse, para a gente, de fato, conseguir mensurar isso, porque o Piauí ele é muito grande, né? São 224 municípios, a gente não conseguiu ir em todos. Mas a gente encontrou essas experiências em Paulistana, próximo de Bom Jesus, no município, se eu não me engano, de Currais, que foram sistemas que a Universidade Federal encontrou. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Obrigado. Próximo, então, muito breve também. Joaquim? Muito rapidamente dizer, o sistema é um grid, até porque é uma periferia urbana, as casas são distantes umas das outras, não tem jeito. São 100 famílias hoje, elas estão morando aí mais ou menos a 500 metros umas das outras, portanto, o sistema é um grid. As taxas é um problema. Muitas vezes o que ela paga de energia solar é mais barato do que em taxas que a concessionária cobra. O que nós estamos fazendo, temos um projeto de lei em Fortaleza, mas já em 2 municípios do Ceará está acontecendo já, que a gente consegue fazer. Quem utiliza energia solar fica isento de pagar taxa de iluminação pública, porque a iluminação pública é municipal. Não sei se em todo canto, né? Mas em Fortaleza a iluminação pública é municipal. Então, quem consumir energia solar não paga iluminação pública. Tem 2 municípios do Ceará que já implantaram e estamos tentando implantar também em Fortaleza. Mas é um grid. Beleza, professor? Bem, com relação à ideia da gestão energética municipal, né? Esse tema já foi tratado há 25 anos atrás, pelo Procel, na época Eletrobras. Então, o Procel lançou, o Procel é aquele programa de conservação de energia, que ainda existe, é o responsável, por exemplo, pelo selo da geladeira, né, da eficiência energética, etc. Então, no início dos anos 2000, foi lançado esse programa Procel Gestão Energética Municipal, que era muito voltado para a promoção da eficiência energética de âmbito municipal, nas unidades consumidoras das prefeituras, né? Naquela época não se falava em geração de energia, geração própria. E agora, com o advento da possibilidade da geração distribuída, nós, no Comitê de Energia, levantamos essa bandeira, levantamos essa possibilidade de voltar ao programa de gestão energética municipal e que, além de tratar a eficiência energética, que é um dos pilares da sustentabilidade energética, também fosse tratado outro pilar da sustentabilidade energética, que é a geração própria de energia através de fontes renováveis. E aí começamos a partir dessa inspiração do programa original do Procel, que na época chegou a alcançar só 500 prefeituras, aqui no Nordeste só a cidade de Natal e 2 cidades de Pernambuco que aderiram ao programa, e no Brasil todo só 500 cidades, e não foi à frente, o dinheiro acabou, o interesse acabou. Então, nós começamos, mesmo no nosso movimento social pequeno e poucas pessoas, mas com muita vontade, começamos voltar a falar sobre isso. Porque a gente entende, né, pode ser até uma ideia quixotesca, mas a gente está seguindo com ela, que é a ideia do seguinte: incentivar que a prefeitura desenvolva uma política
interna de conservação de energia, que envolve eficiência energética e geração própria, e aí com as novas tecnologias, e que isso, inclusive, que ela tenha um setor próprio no seu organograma, que tenham servidores capacitados para, inclusive com conhecimento técnico para tocar isso, e a partir desse exercício interno, isso transborde para a sociedade, nos segmentos comercial, industrial, rural e residencial também. Então, a partir desse exercício, haver esse transbordo. E aí passamos a praticar. Nós fizemos umas 3 ou 4 experiências, né? Nós chegamos na cidade de Aparecida, na Paraíba, um município de 7.000 habitantes, 8.000, e nós fizemos um ensaio de gestão energética e, por exemplo, nós calculamos o potencial de geração solar. Então, o raciocínio que eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de dizer o seguinte, o raciocínio que Joilson mostrou aqui, que nós, consumidores, do ponto de vista residencial, nós pensamos, a energia solar é muito cara, é coisa para rico. O gestor municipal pensa do mesmo jeito, seja cidade grande ou cidade pequena. Pensa do mesmo jeito. Isso é energia solar. Se o governo federal não mandar o dinheiro, a gente não faz. Entende? Só que ele não sabe quanto os telhados das secretarias, das escolas, dos postos de saúde, do mercado municipal, da garagem, da lavanderia gera de energia. Ele não sabe isso, ele não sabe a riqueza que tem. Aí nós fizemos esse exercício na cidade de Aparecida, usando o mapa do Google, etc., semiautomático, 3,5 vezes a área dos telhados da prefeitura tinha condições. Aí eu repeti em outra cidade, 3,5 vezes. Aí eu repeti em outra, 3,5 vezes. Eu disse, isso aí é um novo número pi, um pi energético. Então, só para ter uma ideia, assim, para dar uma ideia de que tem muita coisa que o poder público municipal pode desenvolver no âmbito energético, que a partir desse exercício local, inclusive tendo um setor próprio e com apoio de instituições, universidades, institutos federais e outras organizações, poderiam apoiar esses entes federativos municipais a desenvolver isso, entende? Então, essa é a ideia que a gente acredita que isso é um potencial muito grande para daí irradiar políticas públicas no campo da transição energética. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Valmeran, professor Fabrício, professor Joaquim. Calma aí, né? Só agradecer imensamente a nossa primeira mesa, dizer que a gente vai já passar para a mesa seguinte, mas só para colocar muito brevemente que muitas dessas experiências que foram citadas aqui podem ser aprofundadas através de várias publicações que muitas dessas organizações aqui vêm construindo ao longo do tempo. O Fórum Mudança Climática e Socioambiental, por exemplo, através de uma parceria com outros países, Bolívia e Peru, faz parte da chamada Rede de Transição Energética Popular, que desde 2014 vem discutindo e vem tentando sistematizar o que nós entendemos como o que deve ser a transição energética. Ou seja, para nós, não basta a transição energética por transição energética, nós precisamos qualificar. E nós, desde 2014, afirmamos que a transição energética ela precisa ser justa, popular e inclusiva. E essa sistematização está presente nesse livro chamado Sociedade e Energia, construindo a transição energética de e para as pessoas e comunidades, com casos do Brasil, da Bolívia e do Peru. Do Brasil, por exemplo, está a experiência da padaria solar, que foi uma das primeiras apoiadas pelo Fórum, pelo CESA. Está aqui, por exemplo, vocês podem aprofundar. Outra publicação dessa mesma rede é essa, Transição Energética Popular da Prática Comunitária, também sistematizando experiências aqui no Brasil, na Bolívia e no Peru. E, mais recentemente, foi lançado em parceria também com uma outra rede, que é a Rede Latino-Americana e Caribenha,
caribenha de justiça econômica, social e climática, Latindad, esse aqui que é chamado Construindo Transformações a partir dos territórios para o cuidado da vida, transição energética justa, popular e inclusiva. Esse aqui, no caso, é o relatório do Brasil, mas existem relatórios também da Bolívia, do Peru e da Colômbia, né? Foi um trabalho colaborativo com esses outros países. E esses 3 materiais, e assim como outros, nós vamos disponibilizar através do e-mail que vocês, né, informaram no momento da inscrição. Infelizmente mesmo, nós não temos aqui para distribuir para todo mundo impresso, né? Mas nós vamos disponibilizar esses materiais em formato digital e gostaríamos muitíssimo que vocês aprofundassem essa reflexão, né, que nós apresentamos aqui. Então, muitíssimo obrigado aos nossos expositores, tá? E passo a palavra. Obrigada. Agora sim, nós teremos a